19 de maio de 2025, uma reflexão da palavra de Deus para nós. Não deixe o seu coração se azedar. Gênesis 39, versículo 5, a Bíblia diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Gênesis 39, versículo 21, a Bíblia diz: o Senhor, porém, era com José, e foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Gênesis 41, versículo 38, a Bíblia diz: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então nós vemos as bênçãos de Deus, a mão de Deus, as promessas de Deus, vivas e poderosas sobre a vida de José. Há dois perigos que ronda a vida do ser humano. Primeiro, a adversidade. Miséria demais, pobreza demais é autodestruidor. E segundo, a prosperidade. Duas coisas que podem afundar o homem ou a mulher, o ser humano em geral: a adversidade ou a prosperidade. E isso aconteceu na vida de José. Ele viveu esses dois momentos, ele viveu esses dois episódios: adversidades terríveis e prosperidade profunda, poderosa, abundante. E nós vemos aqui que os tempos de provas, as circunstâncias adversas e os vales de dor são inevitáveis para todo ser humano, inclusive para os servos de Deus. Não podemos desprezar isso, porque nessa vida que nós vivemos aqui na terra, todos estão sujeitos a viver e a passar por momentos terríveis. José viveu momentos terríveis, cruéis, perversos, de humilhação, perseguição dos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, maltratado, chega numa terra estranha como escravo, e muitos momentos terríveis, difíceis, José passou em sua vida, em sua caminhada. Infelizmente, muitos não são, ou muitos são os que só sobram diante das avalanches, ou das avalanches que desabram sobre suas vidas, dos momentos difíceis, de dor, de perda. Mas há outro fator perigoso, que também provoca a queda, a destruição, é a prosperidade. A prosperidade, ela também pode fazer mal se não formos maduros o suficiente para administrá-la, para conduzi-la com prudência, sem se perder da simplicidade, da humildade e dos caminhos do Senhor nosso Deus. Há pessoas que não se mantêm de pé quando chegam ao topo do poder. Elas lidam com galhardia e firmeza diante das provas, firmes, conduta moral firme, mas sucumbem quando chegam a bonança em abundância, prosperidade em abundância, elas sucumbem diante do sucesso. Nós vemos esses dois episódios na vida de José: adversidade, escassez, pobreza demais, lutas, perseguições, tribulações. E vemos o lado da prosperidade abundante na vida de José. E vamos ver aqui nessa reflexão que nenhum dos dois momentos fez com que José perdesse o alvo, que é Cristo, perdesse Deus de vista, perdesse o temor, a vontade de ser fiel e servir a Deus. Nenhum desses dois. Primeiro aqui eu escrevo:
fidelidade na adversidade. Atos capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz que os patriarcas, movidos de inveja, perseguiram José, venderam José, desprezaram José, humilharam José, movidos de inveja, os seus irmãos. Às vezes, os maiores lutas, combates, perseguições, invejas, não é de fora, é dos de dentro, é dos que estão sentados na mesa com a gente, é dos que estão conversando com a gente no dia a dia. Infelizmente, isso aconteceu com José, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com o próprio Jesus, e isso também, infelizmente, vai acontecer conosco também. Seja cheio do Espírito Santo, seja firmado na palavra, para que, se porventura isso acontecer um dia, você não venha deixar o seu coração se azedar a ponto de perder o seu chamado, a visão do que Deus tem para a sua vida, a salvação da sua alma, que você não venha deixar o seu coração se azedar a ponto de você jogar a toalha e largar tudo. Olha, enxergue além das adversidades. Então, os patriarcas, os irmãos de José, movidos de inveja, o perseguiram, venderam, maltrataram, fizeram tantas coisas horrorosas. E hoje não é diferente. Que o Deus eterno seja o nosso escudo, seja o nosso protetor, guardador, abençoador. Que eu e você venhamos estar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Venhamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo contra as maldades dos bons, entre aspas, maldade dos invejosos, dos ciumentos, maldade dos que conversam com você só para depois fofocar e fazer mal do seu nome para crescer diante de alguém. José do Egito enfrentou tanta adversidade quanto a prosperidade com fidelidade. Mas ele manteve-se firme e inabalável quando seus irmãos injustamente o jogaram na cova dos leões. Ele permaneceu firme e a Bíblia continua dizendo que Deus era com ele, mesmo na cova que eles jogaram o seu irmão ali. Ele manteve-se fiel quando foi cruelmente vendido pelos seus irmãos como escravo para os medianitas ou para o Egito. Foi vendido para os ismaelitas e depois foi vendido para o Egito. Ele permaneceu fiel como escravo para uma terra estrangeira, ele permaneceu fiel e leal a Deus. Ele permaneceu inabalável quando foi tentado a cair no laço de sedução pela mulher de Potifar. Ele permaneceu fiel, firme, inabalável em Deus. Ele não negociou sua consciência, nem tergiversou diante da ingratidão do copeiro do faraó. Essa palavra aqui, tergiversou, não arrumou desculpa evasivas, não ficou falando, não, ele esperou em Deus. O copeiro saiu, voltou a servir à mesa do rei. E antes, lá na prisão, ele tinha dito, quando você voltar a servir à mesa do rei, lembra de mim. Mas o copeiro não lembrou, porque não era tempo também. Quem queria honrar José era Deus. Por isso ele não permitiu os homens o engrandecer ou o livrar ou o proteger. Essa honra estava reservada para Deus, essa glória estava reservada para Deus. Tem coisas no meu ministério, no seu, que está reservado somente para Deus. Então, José enfrentou todos os reveses da vida com honradez, com consciência pura e com mãos limpas. Não se contaminou, não se vendeu, não se rendeu ao pecado, não se rendeu à sedução, permaneceu fiel. Jamais deixou seu coração azedar diante das injustiças sofridas. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem estiver ouvindo essa palavra,
Não deixe o seu coração se azedar pelas perseguições, pelas desilusões, pelas humilhações dos homens no seu ministério, na sua vida, na sua caminhada. Não deixe o seu coração se azedar pelas frustrações e decepções dessa vida. Não permita isso. José não permitiu. Ele triunfou na adversidade e tornou-se um referencial para todos quantos estão passando pelos sombrios vales das provações. Não deixe o seu coração e sua alma azedar. Pelo contrário, José foi chamado de ramo frutífero, porque estava junto à fonte. Ele foi um ramo frutífero, não só na sua casa, mas fora, para o mundo inteiro. Ele foi bênção para o mundo inteiro da sua época. Seja assim também. E terminando, ele permaneceu fiel na adversidade, mas também fiel na prosperidade. José viveu o outro lado da moeda. Ele não apenas pisou os caminhos crivados de espinhos, mas também os tapetes aveludados da fama, do Egito, da riqueza, da grandeza, do sucesso e do poder. Mas não se perdeu, louvado seja Deus. Ele saiu do calabouço e subiu a rampa do palácio como governador do maior império da sua época. Mas não perdeu Deus de vista, o temor a Deus, o amor a Deus, a vida de oração, a vida de santidade. José não se perdeu, louvado seja Deus. Riquezas, glórias, sucesso e fama não fez com que José perdesse o alvo maior da sua vida, que era Deus, o temor a Deus. Tanto é que quando ele se revela aos seus irmãos lá, ele diz assim: eu sou José. Ou seja, vocês me venderam, me odiaram, me jogaram no poço, vocês mentiram, fizeram tantas maldades. Mas tudo isso não mudou meu caráter de servo de Deus. Tudo isso não me fez perder Deus de vista ou afastar de Deus. Tudo isso não deixei a minha alma se azedar. Tudo isso, agora estou no palácio, mas eu quero dizer para vocês, eu sou José. Continuo servindo a Deus, amando a Deus, louvando a Deus, temendo a Deus, glorificando a Deus e vou abençoar vocês e não vou fazer mal a vocês. Eu sou José, aleluia, glória a Deus. A espaçosa avenida do sucesso, contudo, não corrompeu o coração de José. José lidou com o poder com a mesma dependência de Deus. Ele permaneceu humilde e puro em meio ao glamour do Egito, ao glamour do palácio, em meio às conquistas maiores e prósperas da sua vida, ele permaneceu humilde e puro diante de Deus. Louvado seja Deus. Ele não usou a máquina do poder para esmagar os seus inimigos, aqueles que intentaram mal contra ele, tanto que quando o pai de José morre, os seus irmãos ficam preocupados que agora seriam esmagados. Ele diz: o mal que vocês intentaram fazer para mim, Deus transformou em bem. Fiquem em paz, porque eu continuarei cuidando de vocês e abençoando vocês. A Bíblia diz que o mal não se paga com mal, o mal se paga com bem. José fez isso. Louvado seja Deus. Oh, meu irmão, o poder tem corrompido muitas pessoas, pastores, líderes, de todas as espécies. Mas José não foi corrompido quando chegou lá na prosperidade máxima da sua vida. Não se venda, não se corrompa, não se perca quando chegar o tempo de fartura, de abundância e prosperidade na sua vida. Não esqueça dos mais humildes e simples. José nos ensina que nossa fidelidade a Deus e nossa lealdade à nossa consciência, à nossa família e ao próximo precisa ser mantida tanto na adversidade quanto na prosperidade. Não perca Deus de vista. Que você prospere, fique rico, fique abençoado, abastado, mas não perca a humildade, não esqueça dos tempos de
simplicidade, escassez e humildade. Deus te abençoe, continue fiel a Deus acima de tudo e de todos. Um abraço.